possível somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vocês estão bem? Vamos fazer a leitura para depois você já poder ficar sentado, despreocupado, somente pronto a ouvir. São Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 49. Vamos à leitura. São Lucas 24, 44 ao 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Grande Criador, nós pedimos que o Senhor seja conosco enquanto falamos sua palavra. Ajuda cada um de nós ter a mente, o entendimento aberto para compreender as Escrituras, como o Senhor fez com seus discípulos. Se somos seus discípulos, então o Senhor fará a mesma coisa, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fale conosco, ser o nosso sustento nesse instante, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Sempre é um prazer poder falar com vocês que creem. E hoje eu quero falar sobre o plano da redenção e revelação. Vamos notar as duas coisas que é muito importante: redenção e revelação. Isto traz um sentido como do Oriente, ou do leste ao oeste. Nós temos isso daqui. A redenção. Eu quero falar dentro da mensagem do profeta porque acho que nós estamos vivendo em tempo que precisa do melhor esclarecimento. Existem muitas coisas e o que foi revelado está revelado, e se alguém não tem revelado é porque não tem um profeta, mas nós temos. Então nós, quando adoramos a Deus, adoramos descansados.
sabendo onde nós estamos firmados. Mas nós não podemos formar uma forma de adoração e esta adoração não ter a confirmação da Bíblia. E nós precisamos, tudo o que vamos fazer, temos que ter a confirmação da Bíblia. O que a Bíblia manda fazer. Eu tenho já alertado o povo, porque nós estamos mostrando muito sobre o irmão Branham, e ao mostrar muito sobre o irmão Branham, a mente das pessoas pode tomar para um lado errado. Então faz dele o que ele não é. Outros faz também do irmão Branham o que não é. Eles querem fazer do irmão Branham apenas um evangelista. E ele não é apenas um evangelista. Ele é um profeta. Aí vamos fazer dele Jesus Cristo, enquanto que ele é a manifestação de Jesus Cristo no final. Isto nós temos que aprender com a própria mensagem do irmão Branham. Mas as coisas são muito claras. Mas dentro daquilo que você tem aprendido há muitos anos, quando você vai aprender sobre o que nós estamos ensinando, terceira etapa, esta terceira puxada, Cordeiro Salvo do Trono, o HM, Deus manifestado no HM, eu já tenho clareado para vocês também, creio que tenho falado alguma coisa, o HM de Deus e o HM do homem. E que tem que se tomar cuidado. Então tem o HM Billy Graham, e aquilo ali simplesmente é humano. Ele não tem 7 nele. Então o HM de Deus é 7. Você tem que ter um nome completo com 7. Esse é o HM. Então tem o natural e tem o espiritual. Tem aquele que é humano e tem o da promessa. Então nós temos os dois, era para vir neste tempo do fim, no entardecer. Nós temos na própria mensagem o profeta falando dos anjos, os 2 anjos que desceram a Sodoma. Ali estava Billy Graham e Oral Roberts. Então era para estar ali. E o outro anjo, que era o Senhor, Elohim, estava numa carne. Então tem que se ver a carne onde o Senhor estava e o que é que ele estava fazendo. Irmão Branham mostra 2 coisas que Deus veio em carne fazer. Ele manifestou para Melquisedeque e ali ele manifestou como sumo pontífice. Ele era o sacerdote, rei, sacerdote, profeta. Ele manifestou para Abraão, exatamente naqueles dias como Melquisedeque. Mas teve um dia que ele manifestou para Abraão como um homem. E quando ele manifestou como um homem, aquilo mostra William Branham, Deus manifestando como um homem. Mas quando ele manifestou como sumo pontífice, ali era Deus. Então ele manifestou no tempo do amanhecer, como intercessor, salvador, redentor, o sumo pontífice. Nós temos ele ali no amanhecer. No entardecer, nós temos ele revelando o que no amanhecer não podia fazer, porque nem história tinha ainda. A pessoa tem que entender isso. Nós precisamos de 7 eras da igreja para formar a história da igreja. Precisou acontecer. Por isso o Apocalipse foi escrito e em símbolo já estava mostrando simbolicamente o que seria, que formaria a história da igreja durante 7 eras, que são os capítulos 1 e 2 e 3 de Apocalipse. Então você vê o 2 e o 3 formando as eras. O capítulo 1 já estava mostrando para nós a deidade do Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele era o único e que não há outro além dele, certo? Então vamos aprender dentro disso. Eu quero que vocês aprendam para ter a coisa bem arraigada, porque senão a gente faz coisa que não está certa. Desagrada a Deus, desagrada os homens, quando a gente não faz a coisa correta. Agora, se eu desagradar os homens, porque estou agradando a Deus, eu não me importo com isso.
Mas se eu desagradar os homens, porque eu estou fazendo uma coisa que não é correta, então isso daí eu me entristeço também. Eu quero me consertar, porque eu tenho que agradar a Deus. Com aquilo que eu agrado a Deus, os homens de Deus devem ser agradados. Agora eu não tenho que me preocupar com os homens que não querem as coisas de Deus, certo? Não tenho que me preocupar. Mas dentro disso daqui, são coisas que vêm para a gente meditar. Você quer ver o que foi dado, vamos pela Escritura primeiro, o que foi dado para a redenção. Eu vou apenas repetir aqui e depois vou dar outros versículos para vocês. Uma coisa, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Todo mundo sabe, é Jesus Cristo, mas isso aqui é redenção. Ele padeceu, ele morreu para poder nos salvar, nos redimir. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Bom, vou repetir. Tem muita gente que pensa, porque nós falamos o que falamos do irmão Branham, que vamos batizar em nome de William Branham. Gente, vou clarear isso mais para você. William Branham não é o nome de redenção. O nome de redenção é Senhor Jesus Cristo. Nome de redenção. O que você tem em William Branham é revelação, um nome de revelação. Abertura da palavra. Isso é o que tem. Mas redenção, cura divina, batismo com o Espírito Santo, sangue, está aqui. Arrependimento em seu nome. Você não pode mudar isso nem aqui, nem na eternidade. É Bíblia. Não pode mudar. Tem que continuar aqui do jeito que está. Certo? Você tem que se firmar nisso daqui. Em seu nome se prega arrependimento. Arrependei-vos de cada um de vós, porque do contrário, se fizermos alguma coisa além da verdade no nome William Branham, então teria que se batizar no nome dele também. É o que o povo pensa lá fora e é errado. Isso é errado. William Branham foi contra isso lá no princípio. Então eu sou contra isso aqui no fim. Nós vamos ser contra isso. Não somos contra as pessoas. As pessoas vão cair em si. Porque a verdade é tão tamanha e a manifestação no profeta foi tão grande que eles chamaram irmão Branham de Senhor Jesus. Certo? Foi a manifestação tão grande que nem em Jesus Cristo foi manifestado. Agora era só entender que aqui no entardecer não era o homem Branham, o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo estava no homem Branham. É simples a coisa. Mas se você inverter, aí você põe a coisa errada. Então você tem que ver esta manifestação. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados. Você não pode ter os seus pecados perdoados no nome de Branham. Não pode. Tem que ser em nome de Jesus Cristo. E em seu nome, está aqui, que é Jesus Cristo. A remissão dos pecados em todas as nações. O Brasil é nação? Então no Brasil também. Em todas as nações. Começando por Jerusalém. Agora, nós devemos aprender isso aí e fincar uma estaca. Nós somos o país chamado na Bíblia e de ensinar as nações o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz por todas as nações até o fim do mundo. Nós somos aqui a nação do fim do mundo. Onde tem que se ensinar a mesma coisa que ensinou no princípio, que foi na era apostólica de Pedro, do Espírito Santo lá. Tem que se pregar a mesma coisa, o mesmo nome, o mesmo Deus, o mesmo batismo. Agora você só tem que ver Deus mudando de máscara. Você vê Deus mudando de máscara e no dia daquela máscara ele faz o que corresponde àquele morfe, que é a mudança. Só naquele dia, no dia de Jesus, ele não podia
revelar, porque não era o dia daquele morfe. Vocês entendem o que é isso? Deus em morfe, Deus mudando, Deus trocando de máscara. Então, nos dias de Jesus Cristo, não era dias de revelar trovões, revelar ser, pois aquilo ainda estava em forma simbólica que iria acontecer, formar história, e viria um profeta e revelaria aquelas coisas que estava para trás. Foi isso que veio fazer o profeta. Ele veio reunir, ele mesmo diz, os cabos soltos que Lutero, Wesley e Pentecostes não deram conta. Quando Branham uniu os cabos soltos, produziu a revelação dos 7 trovões. Foi unindo os cabos soltos. Presta atenção. E destas coisas sois vós testemunhas. Eu quero que você seja testemunha destas aqui agora. Porque destas coisas aqui, que Jesus Cristo é o Redentor, o plano da redenção está no nome de Jesus Cristo, o plano do perdão dos pecados, do batismo, está em nome do Senhor Jesus Cristo. Não podemos mudar, é isso daqui. Agora, este foi Deus naquele dia, Deus em morfe, Deus numa carne humana, Deus mudando de máscara, de profetas para o Filho. Até que ele passou a entrar em secreto outra vez, porque ele começou como coluna de fogo na igreja, e para você vê-lo tinha que olhar em Pedro, em Paulo e assim por diante. Porque Deus estava escondido outra vez na sua igreja. Ele estava trabalhando como Espírito Santo. Que aí que é Filho de Deus. Quando ele estava na terra, irmão Branham diz, ele era o Filho do homem. Mas quando ele morreu e subiu, ele é o intercessor, Filho de Deus. Quando terminou as eras, ele desceu, ele é Filho do homem em William Branham. Vocês estão acompanhando? É tão fácil acompanhar esse pensamento da própria Bíblia. Ele é Filho do homem aqui na terra. Ele morre, ressuscita, sobe, é o nosso intercessor, ele é o Filho de Deus, o Espírito Santo. Por isso ele manifestou para Paulo como uma coluna de fogo. Isto é, o Deus Espírito. Mas quando terminou as eras da igreja, ele desceu outra vez do céu para manifestar numa carne humana, para cumprir a própria Bíblia, onde está escrito em Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, então teríamos o ministério do Filho do Homem na terra. E guarde bem, o ministério do Filho do Homem é Cristo num homem. Outra vez, você não pode tirar Jesus Cristo do plano. Você não pode tirar esse Cristo do plano. Ele é Cristo num outro homem apenas. Mas é o mesmo Cristo que esteve em Jesus, é o mesmo Cristo que esteve na igreja, é o mesmo Cristo que esteve em Paulo, Pedro e assim por demais, em todos os mensageiros. É o mesmo Cristo que veio e desceu do céu em Apocalipse 10, 1. Ele desceu como um anjo forte. É o mesmo Cristo que pisou no mar, que é entre gente, pisou na terra, que ele era um homem, William Branham, e revelou 7 trovões. O mesmo, é o mesmo Cristo, porque não era Branham quem revelaria, era Cristo em William Branham. Porque os trovões, quem eram os trovões? Quem eram os selos? Conforme diz a própria mensagem do profeta ao nascer do sol, 201 e 202. Cristo é os selos. Agora Cristo estava revelado, porque Cristo é os selos selados, enquanto ele é o intercessor. Mas quando ele pisou no mar e na terra, ele era Cristo, selos revelados. Amém. Bom, vamos aprendendo para não colocar um no lugar do outro. Se você colocar William Branham no lugar de Jesus, está errado. Se você colocar Jesus no lugar de William Branham, está errado.
Porque é o morfe, Deus mudando-se naquele tempo. E ele faz o que corresponde às Escrituras para aquele dia. E para os dias de Jesus, a Escritura que correspondia era ele nascer de uma virgem, era um menino, era morrer, era verter sangue, era ser sepultado, era ressuscitar. Tudo isso está na Escritura. Eu não tenho tempo hoje para te dar versículos de tudo isso. Precisaria de muito tempo para nós podermos ver. Tudo isso está nas Escrituras. Você vai ver nos Salmos, você vai ver em Isaías e assim por diante, acompanhando o que ele era. Deus em morfe em Jesus. Até que ele veio em espírito na igreja e, por final, Deus outra vez cumpriu a sua palavra, vindo como Filho do Homem em William Branham. Desta vez que ele veio como Filho do Homem, ninguém se batiza em nome de William Branham e vai para o céu. Desta vez agora. Ninguém. Quando ele veio a primeira vez, tem que se batizar no nome de Jesus Cristo se quiser ser salvo. Porque aí está. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então você tem isto na primeira manifestação, no plano da redenção, em Jesus Cristo. Afirmo, não muda o plano. Deus muda só a máscara. Ele não muda a palavra. A palavra é a mesma. Deus muda a máscara. Ele tira a máscara. Deixa eu ler aqui. O desvelar. Próxima vez vai ter mais luz, né, irmão? Para nós enxergar melhor aqui. Mas vamos fazer de tudo aqui, tá dando, dá para nós gemer um pouquinho aqui. 281, o desvelar. Olha para vocês verem. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. William Branham que está falando. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. A palavra é Deus em carne. É a palavra que é Deus em carne. Apocalipse 10, 7, que é Deus em carne. A palavra. Entende? Você tem que ver isso. É Deus numa carne. Vem, a única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara. Não a sua palavra. Não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele simplesmente muda a sua forma. De profetas, de lei, para profetas, de profeta para Jesus, a graça, de graça mudou a máscara para Espírito Santo, de Espírito Santo mudou a máscara para homem outra vez, William Marion Branham. De William Marion Branham mudou a máscara outra vez para a esposa de Cristo. Que é o quíntuplo de Efésios 4:11, que carrega esse ministério em si. Agora, isso é claro. Ele simplesmente muda a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Aí a pessoa diz, não, eu creio em Noé. Diz, não, mas já sou Moisés. Esse que é o problema dos homens. Depois que passa do tempo, eu creio. Não, mas Deus não é aquilo mais. Eu creio em Noé. Deus diz, não, eu sou Moisés. Aí diz, eu creio em Moisés. Deus diz, eu sou Jesus. Aí disseram, eu creio em Jesus. Deus diz, eu sou Espírito Santo. Sempre assim. Agora, durante todas as eras, eles veem, olha, nós cremos no Espírito Santo e em Jesus. Deus diz, eu sou Branham. É isto. Deus tirando a máscara. Deus pondo máscara. É Ele fazendo isto. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi. De Davi para José. Assim por diante, até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Vem, 282, o desvelar de Deus. Ele continua o mesmo Deus. Amém, amém. Eu espero que isto penetre. Vem, é o mesmo Deus, mas ele simplesmente toma outro véu, toma outra carne. É o mesmo Deus. Tem que se entender, é o mesmo Deus que estava em Moisés, em Noé, em Jesus. Agora ele tomou outra carne, chamada Branham.
É o mesmo Deus. Só toma outro véu. Ele coloca outro véu. Ele fez isto com os reformadores. Colocou um véu. Aí ele começa da reforma para cá. Presta atenção, porque você tem que chegar a ver o que Deus é no tempo do irmão Branham, porque o irmão Branham não fala. Ele não fala. Quando Deus está fazendo algo no momento, ele não fala. Principalmente no tempo do irmão Branham, não podia falar, porque nos dias do sétimo eram os dias da vinda do Senhor, era o dia do mistério, era o dia do segredo. Não diga a ninguém. Você sabe, pensa bem o que é saber de uma coisa e não poder falar? Irmão Branham não aguentou a primeira etapa. A hora que Deus falou, não fala, ele falou. Na segunda etapa, Deus disse para ele, não fala, ele falou. Na terceira etapa, Deus reteve aquilo. É isso que você tem que notar. Quando eu leio a mensagem, eu noto isto, que mesmo o irmão Branham, com os selos revelados já na sua mão, ele não sabia tudo. Estava revelado, porque Deus escondeu aquilo dele. Entende? Escondeu aquilo dele naquele momento. Passou o ano de 63, ou pelo final de 63 e 64, o irmão Branham já sabia. Aí ele sabia. Foi por isso que, ao tomar estas mensagens, os ungidos dos últimos dias, pregado 6 meses mais ou menos antes da partida do profeta, com a atração sobre a montanha, também mais ou menos 6, 7 meses antes da partida do profeta. Me perdoe, esta é 1 ano e 7 meses, atração sobre a montanha. Aí você já fica sabendo. Mas se você não toma isto, você não sabe o que tinha sido revelado nos selos. Ó, deixa eu te mostrar um segredinho pequeno. Mas o irmão Branham, depois que pregou os 7 selos, o irmão Branham queria pregar as 7 trombetas. E orava a Deus. Quando é que o Senhor vai me dar essa mensagem? Ele tinha que sentir direção de Deus para pregar. Aí um dia Deus chegou e falou para ele assim, você já pregou as 7 trombetas. Aí que está como o homem faz uma coisa sob a unção, ele diz, isso também na sua mensagem, ouvi, mas agora vejo. Diz, o homem sobre a inspiração, ele faz coisas que nem ele sabe que fez. Então o irmão Branham tinha pregado, mas não sabia. Ele foi para esse Deus chegar para ele e dizer, você já pregou isso aí. Ele diz, mas quando? Quando você pregou o 6º selo. Porque as trombetas que você quer pregar soaram no 6º selo. E o 6º selo você já pregou. Já faz mais de 1 ano que você pregou o 6º selo. Aí ele veio e pregou a festa das trombetas. Ele não podia pregar as 7 trombetas. Por quê? Porque ele tinha pregado nos selos. Aí ele veio e pregou a festa das trombetas. E, irmão, se não tivesse a mensagem a festa das trombetas, nós não saberíamos dessas coisas também, não? Está tudo dentro dessa mensagem. A festa das trombetas é rica. É para você saber o 5º selo quanto foi, que cumpriu. Foi no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Aí não sabia. Mas estava no 6º selo também, ele falou isso. Só que tanto ficou escondido dele como de nós. Deus falou para ele. Aí ele vem pregar a festa das trombetas e diz, irmãos, anteontem, ele me disse isto. Me parece que é o parágrafo 226. Anteontem. Bom, é tão simples. Quer dizer, passou mais de 1 ano, irmão Branham não sabia, em busca de pregar 7 trombetas, ele já tinha pregado. Assim as pessoas ficam pensando que o irmão Branham vai vir para pregar 7º selo, 7 trovões, novo nome, 3ª puxada. Isso já cumpriu. Aí você vai na própria mensagem com a atração sobre a montanha, e você vai ver, parágrafo 150 a 153, ele vai mostrar isso. Diz aquilo que falamos em senhores, este o tempo, que era pergunta, será isto, Senhor? Ele diz, já cumpriu, hoje é história. 62 ele pregou, 63 cumpriu, 64 ele estava pregando que aquilo era história. Olha, eu fico impressionado como o povo dos Estados Unidos ainda sai pelo mundo pregando, senhores, este o tempo, como se algo vai suceder. Sendo que aquilo já é história, diz William Branham. É história. Já passou.
7 trovões, que ele perguntava, senhores, este é o tempo. Terceira puxada, que ele perguntava, senhores, este é o tempo. Pedra de coroa, que ele perguntava, senhores, este é o tempo da pedra de coroa descer sobre o indivíduo. Está tudo nessa mensagem, senhores, este é o tempo, em forma de pergunta. Mas aquilo foi revelado para ele que já havia cumprido. Amém. Presta atenção. Estamos falando sobre redenção e revelação. Redenção é Cristo. Deus te redime em Cristo e te revela em Brana. As pessoas não conseguem ver isso. Deus te redime em Cristo. Mas Ele não pode te revelar em Cristo mesmo, porque os mistérios que é Cristo foram revelados no ministério do 7º anjo. Então Ele te revela em uma outra máscara. Aí você vai ver redenção e revelação. Redenção em Cristo, revelação aqui em William Branham, no ministério. Não misture, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim a vinda do Senhor. Há um relâmpago lá do Oriente e se mostrou aqui no Ocidente. Ele mexeu lá e apareceu aqui para nós no Ocidente, como um relâmpago, a vinda do Senhor. De onde veio? No Monte Pôr do Sol. E manifestou em quem? No 7º anjo. Era só ver. Deus tinha outra máscara. Deus, quando veio no Monte Pôr do Sol, não tinha máscara de Jesus. Jesus foi quem desceu em outra máscara. Jesus está na nuvem. Vocês vê aquela nuvem? Irmão Brandes, virando para a direita um pouquinho, você vê que é Cristo. Agora, o que aconteceu? Ele veio e desceu em Brana. Esclarecendo bem, Jesus, para pisar na terra, só pode pisar através dos nossos pés. É por isso que o irmão Brana diz, ele não tem outros pés senão os meus e os seus. Ele não tem outros olhos, outra boca senão a minha e a sua. Meus olhos e os seus olhos. Deus não tem, Ele olha através de nós. Então deveríamos pelo menos ter olhar de compaixão como Ele teve. Nós deveríamos carregar isto. Muitas vezes nós queremos carregar só olhos chamejantes como fogo. Nós queremos assustar todo mundo. Olhos chamejantes como fogo. Mas e aquele olhar de misericórdia que estava nele? E aquilo desceu para a terra, estava em Brana. E quando o casal beijava e abraçava na frente da congregação, que um espírito mau estava ali na igreja naquela hora, onde o irmão Brana estava. Ficou tudo frio, aquela coisa ruim, indiferente, e o casal abraçando e beijando. Aí ele lembrou que Deus falou para ele, eles estão em suas mãos, faça com eles o que você quiser. Ele diz, eu os perdoo. Olha o olhar de misericórdia onde estava. Você vê? É isso que Deus quer que nós tenhamos para nosso irmão, nossa irmã. Olhar de misericórdia. Nós tenhamos. Agora, quando ele veio no Monte Pôr do Sol, o olhar dele não era de misericórdia, era de juiz. Ele veio com cabeleira branca. Mudou tudo. E os olhos? É os mesmos olhos. A mesma boca. Olha para você ver. É o mesmo Cristo. Só que aqui agora, ele não é advogado, ele é juiz. Ele está manifestando agora não mais como cordeiro, mas como leão. Ele veio com a cabeleira branca. Olha o olhar dele agora. Ele está olhando como juiz. E você tem que saber que ele é seu advogado, é seu redentor e é seu juiz. O profeta diz que ele é tudo nosso. Nós não temos, se ele é juiz, eu tenho medo dele. Não, ele é meu. Ele é meu e eu sou dele. Quando ele põe esta máscara de juiz e aparece, ele colocou uma cabeleira branca. E a cabeleira branca, diz William Branham, que foi feito através dos 7 anjos que vieram com ele da eternidade. Aquilo formou a cabeleira branca nele. Amém. Amém. Com essas coisas a gente vai falando, vai tempo. Mas deixa eu terminar meu pensamento aqui dentro desta mensagem do profeta. Isso daqui tudo é maravilhoso.
Olha, então finalmente isto chegou ao completo. Estou lendo 283, o desvelar de Deus. Bem antes, agora, escuta. Meu Deus do céu. Quando ele diz, chegou a era luterana. Através de outra era. Então finalmente, isso chegou ao completo. Bem antes disso chegar ao completo, um profeta se levanta outra vez. Foi o ministério dele. Ele não diz, eu levantei. Não. Um profeta se levanta outra vez. Ele está falando de Lutero para cá. Quando isso acontece, isto precursa a palavra, que é a vinda do Senhor. Mostrando lá atrás, revelando o que tem sido deixado. E foi o que Deus fez através de Irmão Branham. Revelando o que havia sido deixado durante o período de 7 eras da igreja, que não ficamos sabendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então, foi dito por Deus que nós conheceríamos os mistérios que durante 7 eras da igreja não sabíamos nada. Não podia nem olhar para o livro, agora já podemos até comê-lo. Tem gente que não pode comer o livro hoje. Tem gente, esse livro não é para todo mundo comer. Tem gente que não pode comer o livro. Por quê? Porque o livro está fechado. Então não pode comer. Como que você come uma coisa que está fechada? Você não sabe se vai morrer? Se vai te matar? Não pode. A Bíblia diz, não pode nem olhar para o livro quando ele estava fechado, cerrado, no capítulo 5 de Apocalipse. Mas quando veio o ministério do sétimo anjo, então Cristo desceu do céu com o livrinho aberto e deu para William Branham. Quando William Branham, vocês lembram lá no Kenny Sabino, quando William Branham tomou aquela espada na mão? Era a Bíblia aberta. Irmão Branham mostra isso, ele diz, nós não sabíamos, agora ficamos sabendo que a espada na mão é a palavra de Deus. A palavra aberta veio para a mão do profeta. Então, quando esta palavra aberta veio para a mão do profeta, tem que descer na mão dos pastores, dos apóstolos, dos obreiros, dos evangelistas. Tem que descer, livro aberto. Se o pregador não tem livro aberto, ele não recebeu nada que veio nos dias do irmão Branham. Porque nós temos que pregar o livro aberto. O livro fechado, quem pregou foi Wesley, foi Lutero, Wesley, Pentecostes. Mas nós não. Primeira e segunda etapa do irmão Branham, livro cerrado. Mas terceira puxada, quem prega livro aberto, é o profeta William Branham, que é o sétimo anjo, e a esposa de Cristo, que é tipificada em João, foi e tomou o livro e comeu. Amém? Tomou o livro e comeu. Amém. Cadê o filmador? Está tendo problema aqui, veio. Quando isto aconteceu, isto precursa a palavra, revelando o que tem sido deixado. Presta atenção. Que a igreja será não sem entendimento. Então, quando isto se desvanece, então, como disse João, que diminua eu e ele cresça. Então, o tudo em todos entra nele. O tudo em todos. Olha, olha, meus irmãos, ele está mostrando aqui João Batista. Como foi com João? Conforme aconteceu com João. João Batista veio e disse, agora que ele cresça. Veio a primeira e segunda etapa do irmão Branham, agora a mesma coisa. Então o tudo em todos entra nele. Que ele cresça. Ele quem? A palavra. O Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas cresça onde? Agora está num homem. Esse ele cresça lá no tempo de João, era Jesus. Ele cresça agora. Então tudo em todos entra nele. Nele quem? No profeta do dia. O tudo em todos. Que é Cristo descendo em carne. Ele foi completamente manifesto através de Lutero, Wesley e na era pentecostal e assim por diante. Ele foi completamente manifesto. Vê você descendo somente uma manifestação. Deus revelando. Vem, agora vejam cumprido em suas promessas para este dia como eles tiveram.
Agora só vê promessa cumprida lá atrás. Em Cristo se vê promessa cumprida. Por que não viu a promessa cumprida no sétimo anjo? Tem que se ver as promessas cumpridas aqui no sétimo anjo. Agora, Moisés era a palavra daquele dia, porque a palavra foi dada a ele para aquele dia. Moisés, José era a palavra dos seus dias, tipificando exatamente a Cristo. Veio, cada um deles era a palavra. E quando Jesus veio, ele era a palavra em sua plenitude, porque todo o plano de redenção foi colocado nele. Está entendendo? O plano de redenção foi colocado num homem, Jesus. Não é em Brana. Jesus, plano de redenção. Não se dê ao irmão Brana o que ele não é. Vou repetir esse pedacinho, porque todo o plano de redenção foi colocado nele, em Cristo. Todo o plano de redenção não foi colocado em Moisés, não foi colocado em José, não foi colocado em Elias. Veio, eles eram simplesmente parte da palavra, apontando para ela. Veio, agora observe, guarde suas mentes, aqui vem isto. Como eu diria, veio, todo o plano não estava neles, eles estavam apontando para o plano. Agora vamos para o Novo Testamento. Você tem que ver que o mesmo foi com a Mombrana. Todo o plano da revelação não foi dado a Paulo, a Irineu, a Martim, a Columba, a Lutero, a Wesley. Todo o plano da revelação estava prometido que seria nos dias da voz do sétimo anjo. E Deus cumpre a sua palavra. Ele faz só assim. Então os demais não puderam ter a revelação que nós temos hoje. Por isso eles dependem de nós para ser raptados. A primeira era, as demais eras dependem de nós, porque a era da perfeição é a nossa. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Todas as eras tiveram o que é em parte. Mas a sétima era teve o que é perfeito. Aí pergunta, o que é perfeito? A palavra. Como esta palavra? Revelada. Esta palavra, quando é revelada, manifestada, então você tem uma palavra perfeita. O que é em parte é aniquilado. Alguém quer apoiar seu sonho? Vocês são muito de sonhar? Muito bom. Apoiar seu sonho, suas visões, hoje. E o pastor tem que dar-lhes a interpretação. Então não é comigo. Se você tem algum sonho, deixa-o cumprir. Porque é um profeta que revela o sonho. Você vai na Bíblia, vai no irmão Brana, era um profeta que revela os sonhos. Não é o pastor. E as pessoas começam a sonhar. Oh, meus amados, dou graças a Deus que nem sonhar sonho mais. Tão difícil sonhar. Parece que a gente sonha, diz Salomão, que dá muita ocupação vem o sonho. Mas dá muita ocupação talvez com as coisas naturais. Se você está preocupado em namorar, está cada sonho, pasto verde, coisas bonitas, nunca parece um deserto. Aí ele sonha, ele viu, tem visões. Aí fica animado, isso é para animar para casar. Aí depois que casa, começa a aparecer pirambeira, deserto, falta d'água. Falta do salário, falta de saúde. Oh, meu Deus, cadê meu sonho? Por certo, aquela ocupação, aquela coisa. Hoje, minha ocupação é na revelação. Você sabe o que é deitar? Sabe, eu tenho que pregar amanhã, meu Deus. Amanhã, Deus vai dar jeito. Eu vou dormir agora. Vou descansar. Tudo foi revelado. Tudo foi revelado, e eu vou ter que me preocupar tudo antes. Não, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal.
Espera lá, cada dia Deus tem um maná, cada dia Ele vai me dar essa mensagem. Então você tem que despreocupar, eu também tenho que, senão você não suporta. Alguém vem e pergunta, como que você arruma esse monte de título de pregação? Eu falo, não sou eu, está tudo dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Eu vou ali, eu enxergo. Então, tem condição, o Espírito Santo vem e coloca outro lugar. Eu não tenho essas preocupações. Eu sei que isso daqui vai chegar às pessoas que sonham muito, têm visão e amam mais o sonho e a visão do que a palavra. Eu quero que você entenda que o meu ministério, o Ministério de Mombrana, ou o Ministério de Mombrana que foi formado cheio de sonhos, de visão, mas ele é profeta, você tem que entender que ele era profeta. Aí todo mundo dentro da mensagem quer começar a sonhar, e você é obrigado a dar a interpretação do sonho deles. Entende? Não, você vai esperar cumprir, porque o irmão Brana ensinou, se você sonhar, ou se você disser alguma profecia, aquilo não cumprir, então o que tem que fazer? Ou o pastor, ou 2 ou 3 irmãos ali que vai averiguar a sua profecia, o seu sonho, tem que te chamar no canto, dizer, irmão, a sua profecia não cumpriu. O que te ungiu para profetizar aquela hora foi o diabo. Ou o seu sonho não cumpriu. Então, você tem que saber que não era de Deus. É fácil. Mas as pessoas estão muito preocupadas nisso. E tem hora que formam um ministério de sonho. E isso daí forma um casamento de sonho. Mas na hora da tempestade, na hora do deserto, mas eu não vi isso no sonho. Por certo, você não viu. E Jesus veio e nos despertou. Jesus não nos deu o céu assim fácil. Ele mostrou para nós. Que jeito que é o céu? Diz, você tem que tomar a sua cruz, cada dia me seguir. Jesus não foi um político. Oh, meus amados, vou levar vocês tudo para o céu. Vocês me aceitam, me recebem, e vocês vão ter paz aqui na terra, vão ter descanso. Vocês, é só pedir para mim, eu curo vocês todos, vocês não vão ter preciso sofrer de jeito nenhum. Ele diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não era político, ele era realista. Talvez alguém diga, você é pessimista, eu sou realista. Eu creio na palavra. O que Deus diz está dito. O que a palavra diz, aquilo cumpre. Até hoje cumpriu. Agora, eu poderia me preocupar com o sonho. Eu já sonhei também muito na vida. Hoje eu estou sossegado. Quem sonha, até amanhece cansado. Então é por isso que eu durmo bem. Então, não tem que preocupar, eu não estou sonhando, certo? Deixa eu te dar mais isso daqui para me encerrar. Te mostrar o lado do plano da redenção. O plano da redenção formou o nosso Redentor, um Deus. Nós o adoramos. Você já vê em Mateus 4, vocês que conhecem a Escritura sabem, foi ali que os anjos chegaram e serviram a Jesus. Mas Satanás queria que Jesus o adorasse. Ele disse, somente o Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Você vai encontrar isso daqui. Eu tenho aqui algumas coisinhas que pode nos ajudar nesse dia. Mateus 28, verso 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Este é o Redentor. Quero te mostrar o que é Redentor e o que não é. O que é Redentor e o que é um revelador. Então, este é Redentor. Este é Salvador. É no nome dele que você recebe perdão dos pecados. As mulheres chegaram a abraçar os seus pés e o adoraram. São João capítulo 9. Deveria ler muito aqui, mas você depois lê em casa. Vai? Eu vou ler só o 35 em diante. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Vocês estão guardando isso? O Redentor deve ser adorado, não William Branham.
O Redentor deve ser adorado. Aí chegar e adorar. Bom, para mim, estas escrituras aqui são o suficiente, duas provas que eu estou te dando, são suficientes para ver que a adoração é feita unicamente ao Senhor Jesus Cristo. O ceguinho o chamou de Senhor. As mulheres o chamaram de Senhor. É isso que Jesus Cristo é. E quando chamaram William Branham de Senhor Jesus, porque aquele ali era o homem do dia, ele dizia, eu deixo o ministério. Aquilo não era para ele. Você quer ver? Agora eu vou te levar em Apocalipse, para te mostrar Apocalipse 22, versos 6, 7 em diante, olha. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo. Aí que você tem o anjo. O Senhor dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem é que mostrou para nós as coisas que tinham acontecido e em breve haveriam de acontecer? Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Escuta aqui. E eu, João, lembra que João é um tipo da noiva, da esposa de Cristo. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Esse anjo está me mostrando tanta revelação, tanta coisa, 7º selo, 7 trovões, ele está me mostrando tudo, então eu vou adorar ele. E João, tipo da noiva, foi prostrar para adorar. Vamos ver o que o anjo disse. E disse-me. Agora, olha o que aquela pessoa disse para João. E disse-me, olha, não faças tal. Não me adore. Lá Jesus aceitou a adoração. Ele era Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Ele é Deus. Agora você tem que ver Deus em William Branham. É a mesma coisa. Deus em William Branham. Só mudou a máscara. Mas você não pode colocá-lo como Redentor, como Salvador, quando esta não é a posição do profeta. Escuta. Olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Você deveria prosseguir. Esta sequência aqui, irmão Branham mostra que aconteceria nos nossos dias. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, não seles. Isaías, me perdoe, Daniel, diz, sele as palavras desta profecia. Aqui, João diz, não seles, ou a voz diz para ele, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho, que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você vê? Isso daqui é exatamente nesse tempo gentil. Porque hoje os judeus não aceitam o sangue do Cordeiro. Isso daqui tudo cumpriu nesse tempo. Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Amém. Escuta aqui, o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Olha o anjo, capítulo 22, verso 6. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Não é um anjo judeu, está testificando às igrejas. A igreja é uma era gentia. Esse anjo é o 7º anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Esse é o anjo que não aceitou a adoração. Prostrava diante dele, diz, levanta, eu sou homem. Era o que João estava fazendo aqui, mostrando para nós. William Branham não aceitou a adoração.
porque ele não era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava nele. Você tem que ver isto. Mas se o Senhor estava nele, bom, mas você não pode dar o que é de redenção, salvação, você não pode dar honra e glória a William Branham desta forma, está errado. Você tem que honrar a Jesus Cristo pela sua redenção, pela sua salvação, pela sua cura, pelas suas bênçãos, pelo que você tem recebido, e deixar esse outro lado da revelação. Deus tem honrado o sétimo anjo. Este aqui, eu estava pensando em galardão. As pessoas que chegam, quando eu chegar lá no céu, eu receber meu galardão. Irmãos, para mim, deixa eu falar o que eu vejo agora. Profeta, eles perguntaram para o irmão Bruno o que era a recompensa de um profeta. Ele disse, é ser amigo do profeta. Agora, um galardão, o galardão que Deus me deu, livro aberto. Paulo não teve. As eras não tiveram. Gente que andou com o irmão Branham não teve. E nós temos. Para mim, agora, um galardão agora. Se tem outro maior, graças a Deus. Vai vir outro. Meu Deus, esse daqui eu estou satisfeito. Para viver aqui com esse galardão. Tem os selos abertos, livro aberto. Tem a revelação. Sei o novo nome. Deus vinha no novo nome, não é para ser batizado, não. Nem para ser adorado. Deus vinha no novo nome para revelar a palavra, manifestando como filho do homem. Era Deus aqui na terra, num homem, mas não para ser adorado. Passar a adoração de Jesus para William Branham. Não, está errado. Você não deve fazer isso. Eu li aqui para vocês. Toma a Bíblia que é melhor. Começa tudo de novo. Pai Celestial, ajuda-nos para ser melhores cristãos. Melhores branitas também. Pessoas que defendem o ministério de William Branham, que defendemos a revelação que ele teve, aquilo que o Senhor deu para ele, e nós temos esta revelação, porque o Senhor deu para ele, e nós cremos nele. Muito obrigado por isto, Pai, pelo que o Senhor fez para a nossa salvação em Cristo, e pelo que o Senhor fez para a nossa revelação em irmão Branham. Muito obrigado por isto, Pai. Porque o Senhor fez para a minha salvação, está tudo em Cristo. Salvo e não pode mudar nada disto. E a sua palavra diz que o Senhor fez isso de uma vez por toda. Tudo está completo. Muito obrigado por isto, Pai. O Senhor efetuou uma eterna salvação. Hebreus 9:12 diz. O Senhor efetuou uma eterna salvação, uma eterna redenção. Já estou redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Então presto-lhe toda a homenagem e a revelação que o Senhor deu ao seu profeta William Branham, a qual nós nesse dia te glorificamos, Senhor, pelo que o Senhor foi em irmão Branham. O Senhor foi um homem aqui na terra. O Senhor veio numa carne. O Senhor pôs a máscara de William Branham. E nós vimos isto, lemos suas mensagens e sabemos que o Senhor andou por aqui para revelar. William Branham diz assim, não é um homem, isto aqui não é um homem. Estas revelações, o que está acontecendo não é um homem, isto é Deus. Mas era Deus num homem. De toda forma, Deus tem que usar um homem. Como nesta noite, não é o homem, é Deus. Mas é Deus sempre no homem. Obrigado, Pai. Ajuda esta igreja, meus irmãos, que tenha fé na sua palavra. Não teimosia, mas fé. E dizer, eu creio, eu me dobro a esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.